Então vamos lá? Bom, esse é um vídeo um pouco mais sério do que a gente faz aqui de costume no canal, porque hoje a gente vai conversar um pouco sobre recessões econômicas e como que você poderia preparar ali a sua carteira de investimentos, como que você pode se proteger de uma grande recessão econômica, como que você pode proteger o seu patrimônio e não só isso, né? Como que você pode realmente se preparar para um evento desse tipo. A gente tem visto sinais, não só no Brasil, como no mundo inteiro, de que uma recessão econômica pode estar se aproximando. A gente tem visto a inflação mais alta das últimas 4 décadas, que fez o poder de compra nos Estados Unidos derreter para um patamar que a gente não via há muito tempo. E a gente está falando isso dos Estados Unidos, a maior economia até hoje do mundo, né? A China tem ali flertado com passar os Estados Unidos, mas ainda não passou. Quando a gente vai para a Europa, a zona do euro também está com inflação em níveis recordes ali. Então, a gente tem visto todos os países do mundo, praticamente, né, pelo menos do Ocidente, enfrentando dificuldades econômicas seríssimas. Uma dificuldade em realmente organizar a própria economia depois da crise ocasionada ali pela pandemia mundial, que impactou muito mais diretamente os países ocidentais do que os países asiáticos. Então, quando a gente vem para a inflação no Brasil também, a gente tem somente nesse mês, né, os primeiros 15 dias do mês aí, como a gente faz o índice IPCA 15, ele é medido baseando-se nos primeiros 15 dias do mês de abril aí, a gente viu uma inflação de 1,73% ao ano, o resultado ainda acima da taxa de março, que já estava extremamente alta, e se você pega e compara com o ano passado, em 2021, que já estava alta a inflação, a gente estava falando de 0,60%. Eu conversei um pouco com vocês uns dias atrás do porquê que isso aconteceu e tudo, mas muita gente sentiu a dificuldade ali em entender como se proteger e tal, então por isso eu decidi trazer esse vídeo aqui. E aqui a gente não está falando só de inflação, porque quando a gente fala de uma recessão econômica, a gente está falando de fato de uma retração do PIB ali, né? O produto interno bruto dos países não conseguir ganhar escala, não conseguir aumentar, a produção começar a se congelar de certa maneira, a gente começa ali a ver uma queda na produção, a gente começa a ver um aumento no desemprego, então uma recessão é muito mais profundo do que uma crise passageira, é uma crise um pouco mais grave ali. A tendência então é a gente observar se essa situação vai se agravar nos próximos meses, ainda não é uma garantia de que vai acontecer, mas aqui nesse vídeo a gente vai abordar como é que você pode se proteger e como é que você pode se preparar para um momento desse tipo. Quem é Sardinha Raiz aqui, o cara que já faz parte aqui da nossa comunidade, ele já deixa o like antes mesmo do vídeo começar, né? A gente fez aqui na introdução, o cara já deixa o like. E se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que eu vou te pedir é não deixe o seu like. A gente preza muito pela qualidade do conteúdo. Se você vê que alguma informação aqui te agregou, te trouxe alguma informação que você não tinha, aí sim você vai deixar o seu like. Raul, só esses indicadores, então, a gente falou um pouquinho de inflação, falou um pouco realmente de uma crise em todas as zonas ali, a gente tem observado uma queda ou outra ali na produção de alguma coisa, eles por si só dizem que a gente vai entrar em uma grande recessão, um aumento na taxa de juros, o aumento na inflação e a taxa de juros não conseguindo controlar a inflação, isso diz isso? Não, a gente tem aqui os países, né, eles controlam praticamente tudo em torno da economia, eles controlam a emissão de moeda, eles controlam a própria taxa de juros, eles controlam as contratações e demissões dos governos, eles controlam as próprias empresas e a alíquota de imposto que elas vão pagar. Então, tá na mão, né, desses políticos ali, essas armas que eles podem fazer, tanto para mascarar essa situação, jogando ela para frente, como foi feito até agora, né? A gente está num momento de quantitative easing, né? A flexibilização quantitativa. O que é isso? O governo comprando títulos de empresas ali, o governo comprando títulos dos bancos e tudo para injetar dinheiro na economia, tentando estímulos à torta e à direita. Então, eles poderiam cortar o imposto de alguma área específica, eles poderiam modificar uma legislação específica para possibilitar um aumento na massa de emprego, eles poderiam emprestar dinheiro para as empresas a custos muito mais baratos, então eles podem tentar fazer N manobras para tentar adiar isso aqui de alguma maneira e se essas manobras forem acertadas, até para que isso não aconteça. Então isso vai depender ali da competência, né, dos governantes que a gente tem no Brasil e no mundo, porque não adianta também o Brasil ter uma política econômica muito boa e os Estados Unidos não ter, né, porque como nós somos ali um país subdesenvolvido, aquilo que bate lá necessariamente bate aqui, né? Então, pau que dá em Chico, nesse caso, dá em Francisco e de volta não, né? O Francisco, se ele bater de novo, não volta para lá. Então, a gente depende de uma política econômica muito bem feita internamente e de cruzar nossos dedinhos para que essa política econômica também seja muito bem feita lá fora. E isso pode acontecer, mas a gente, por hora, não tem visto isso, né? A gente tem visto políticos adotando medidas completamente populistas, tanto no Brasil quanto no mundo, né? O mais populista possível, injetando dinheiro na economia a passos largos, e isso não contribui aqui
aqui com essa situação. Então o governo ele detém esse controle, a gente pode torcer para ele fazer, mas lembrando sempre que a economia, portanto, não é uma ciência exata, né? Então isso aqui não é uma previsão catastrófica que o mundo vai acabar nem nada. Mas lembrando, né, que a economia não é uma ciência exata, essa é uma informação que muita gente não sabe. A gente acha que a economia é tipo a matemática ou a física ali, e não é bem assim que funciona. A economia é uma ciência humana, então ela depende aqui realmente de fatores humanos para funcionar e para acontecer da maneira como ela acontece. Se você pega aqui um sistema simples e um sistema complexo, eu vou te ajudar a entender a diferença disso agora. Vamos supor aqui, olha, dá só uma olhada nesse vídeo, né? Esse pêndulo indo da esquerda para a direita aqui, totalmente previsível. Você poderia falar, agora vai para a esquerda, agora vai para a direita, sem nenhum medo de errar, né? Você consegue fazer essa previsão com uma certeza absoluta, com exatidão perfeita. Agora imagina se você tira só esse parafuso que está no meio e você transforma esse pêndulo, né, que era um sistema simples, em um sistema complexo agora, em um pêndulo duplo. Agora, olha só, o que você acha que vai acontecer, né? Quando solta, a gente percebe que é impossível precisar com exatidão para que lado que isso vai agora, porque são muitos efeitos ali dentro disso. Você precisaria talvez de uma fórmula matemática cabulosa agora para tentar prever um sistema. E a economia, ela não é só um eixo duplo, ela é um eixo conectado com o mundo inteiro. Então ela tem ali N, né, fatores que alteram isso. Esse vídeo aqui, ele está alterando a economia de alguma forma. Então, só de eu falar para você que existe uma possibilidade de uma crise, de outras pessoas já estão falando isso também, no mundo todo, a gente já tem visto até grandes investidores famosos aí, Ray Dalio e tal, uma galera tá falando de recessão econômica, ele lançou até um livro sobre isso mais recentemente. A gente tem visto então um monte de pessoas preverem uma crise. Quando a gente fala que tem uma crise prevista, os governantes obviamente mudam a postura deles ali e com isso a gente altera esse possível destino dessa crise. Então a economia ela é manipulada até mesmo pela informação acerca dela. Um vídeo falando de crise, por exemplo, se você modifica seu perfil de consumo por causa da crise, isso significa que a gente vai ter uma crise menor ou maior em determinada escala, né? Se todo mundo fica com medo de uma crise, por exemplo, a crise chega mais rápido, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de vídeo, porque se eu falo aqui que tem uma crise alarmante e aí um monte de gente começa a enviar esse vídeo para um monte de gente, a gente tem uma crise que as pessoas ficam com medo de gastar e aí a crise chega muito mais rápido, porque a moeda não circula. Então tudo isso mesmo altera a crise. Dadas essas explicações, né, para a gente não ficar aqui fazendo previsões e dando uma de mãe de naca, eu não gosto disso. Como que a gente pode se preparar para uma recessão, aconteça ela semana que vem, ou daqui 10 anos, ou daqui a 11 anos, né? A solução é quase sempre a mesma. Quando a gente fala de uma crise econômica, de uma recessão econômica, a gente tende a pensar que todos os setores eles são afetados por ela da mesma forma. Então, amanhã começou uma recessão econômica, significa que nós todos ficaremos pobres e vamos todos morrer de fome de uma hora para outra. Não é muito assim que funciona, tá? A gente tem uma recessão em níveis ali. Se você está em uma recessão econômica, ou se você está em um momento econômico ali que você percebe que o mercado está instável, você é um vendedor ali, você não está conseguindo vender do mesmo jeito que você vendia uns meses atrás, qual que é a primeira coisa que você começa a fazer dentro do ambiente micro, na sua casa, né? Você começa a dar prioridade para consumir somente aqueles produtos de extrema necessidade. Então, é um shampoo, é um sabonete, é uma água e luz ali que você não consegue evitar de consumir, você começa a correr um pouco mais para isso. Esses são os produtos de alimentação básica, você deixa talvez de jantar fora, o que agrava a crise para esses restaurantes, agrava as demissões ali, mas você deixa de jantar fora, você começa a se preocupar, a se policiar com os seus gastos. Numa crise, né, você tem uma recessão chegando ali, as pessoas não vão comprar um imóvel, por exemplo, que é um bem mais durável, muito caro, as pessoas não vão trocar de carro durante uma recessão. Então a tendência é que a gente perceba ali que essas empresas dos produtos mais supérfluos, elas vão ali tendo a sua rentabilidade minada, ao passo que as empresas dos setores tradicionais de consumo que a gente não consegue evitar, elas podem até ter um aumento no lucro delas. Como assim um aumento durante a recessão, Raul? Você imagina que se todo mundo está ficando mais em casa, se as pessoas estão ali mais focadas nisso, essas empresas que atendem o público consumidor de fato, não as empresas que atendem as empresas, elas podem ali ter sim um aumento no lucro delas, nesses setores mais tradicionais, saneamento, eletricidade, a distribuição de energia para lares e não para empresas, porque se a produção diminuiu, o lucro delas diminui. Esse tipo de empresa, então, elas podem até ter algum aumento, né? As empresas de alimentos básicos, um M. Dias Branco ali, por exemplo, ou uma JBS, uma Minerva, uma Marfrig, que são as empresas mais associadas ao setor da carne, elas teriam ali, em tese, um faturamento ou muito semelhante ou até maior, dependendo da intensidade dessa recessão. Portanto, aqui a gente já vê a primeira forma de começar a ter uma carteira
carteira de investimentos, talvez, que te proteja dessas crises. É ter setores perenes ali dentro da sua estratégia de investimento. São setores ali que sejam praticamente imunes a tendências de consumo, né? São setores que você não tem como se blindar de consumi-los. Então, essas empresas do setor de energia elétrica, essas empresas do setor de alimentos básicos, não alimentos refinados, ultra incríveis ali, de processamento de alimentos também, essas empresas acabam sendo empresas muito interessantes nesse aspecto. As empresas que têm perenidade, até mesmo empresas do setor de celulose, empresas do setor de metal, essas são interessantes e são setores perenes normalmente? São, mas elas são mais impactadas talvez dentro daquele setor ali. Uma construtora, por exemplo, por mais que seja um setor perene, ela é mais afetada por ter um consumo que exige, né, uma economia mais estável. A Selic, por exemplo, interfere muito nesse perfil dessas construtoras. Então, se você quiser ter uma carteira mais preparada, né, e sempre estar pronto ali para uma possível recessão econômica, para alguma coisa, para você blindar a sua carteira, você deveria se preparar com setores perenes, né, que consigam sobreviver à passagem do tempo, mas com setores também que têm ciclos econômicos diferentes. Então, uma empresa de alimentos, uma empresa ali de bebidas, né, esse tipo de produto que é mais consumido, independente da situação ali, ele pode sim fazer um combo bonito ali com outros setores que são menos cíclicos. Uma empresa, por exemplo, de joias ali, pô, o rico dificilmente tem crise. Então, esse tipo de empresa é uma empresa que você acaba conseguindo complementar bem ali a sua carteira. Pensando muito nos consumos que a gente não consegue evitar, né? No setor de telefonia, que no Brasil é historicamente ruim, esses setores que a gente não consegue evitar ali, eles são os setores que vão fazer a sua estratégia ali. E outra coisa que a gente pode fazer sempre é investir em moedas mais fortes, né? Se você sabe que o Brasil aqui, apesar de ser uma grande economia, apesar de ser o país onde você nasceu, tem aqui um histórico muito maior de perder moedas e aquela coisa toda, você pode sim diversificar o seu dinheiro, por que não, nos Estados Unidos, né? Você pode levar um pouco do seu dinheiro para dolarizar ali, investir em grandes empresas, uma Coca-Cola, empresas lá de fora que são grandes e tradicionais ali e que conseguem se manter, que já enfrentaram crise. Às vezes empresas que têm 200, 300 anos ali, você já viu que ela enfrentou crise e tal. Então pega essas blue chips ali, as empresas maiores tendem a sangrar menos, montam uma estratégia diversificada no Brasil e lá, começa a pensar nessa estratégia de consumo. Agora, eu tenho que fazer isso antes da crise, né? Minutos antes da crise? É claro que não. Essa é uma estratégia que nós, investidores de longo prazo, que eu espero que você também seja, comenta aqui para mim se você também é um investidor de longo prazo, você é meio louco aí, fica fazendo baguncinha. Essa é uma estratégia que nós já fazemos no dia a dia. A gente já evita a correlação, já expliquei que é correlação aqui, a gente já evita a correlação, a gente já busca setores perenes, a gente já procura por essa diversificação entre setores na nossa carteira. Então, uma carteira de um investidor de longo prazo, bem balanceada de ações aqui, ela já contribui com a sobrevivência desse investidor em uma crise muito feia. A gente tem aqui uma outra parte da nossa carteira de investimentos que no Brasil protegeu muita gente já de grandes recessões, de grandes crises, que são os imóveis, né? E quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente encontra não só imóveis que você pode comprar um barracão para alugar, porque esse sim é uma coisa que pode ficar um pouco mais complicado durante uma recessão econômica, durante alguma coisa, você pode ter dificuldades para fazer esse recebimento, mas a gente tem imóveis alugados para grandes empresas que elas não conseguem evitar, né? Você imagina um fundo imobiliário do ramo de logística, por exemplo, como é que uma empresa desmancha a logística dela durante uma crise? Não tem jeito, ela vai ter que ficar pagando aquele aluguel ali. Então, observar se esses fundos imobiliários têm imóveis muito importantes para essas empresas, né? E talvez ali dentro dessa diversificação você já deve ter fundo de shopping, fundo de alguma coisa, mas começa a pensar lajes corporativas de empresas que estão no mesmo endereço há muitos anos, essa coisa toda, isso já está na sua carteira? Se isso já está na sua carteira, você também teria ali uma proteção natural. Por quê? Os imóveis aí, segundo o Robert Shiller, né, lá nos Estados Unidos, ele fez esse estudo, ele mostrou que em 200 anos de observação, os imóveis conseguiram se reajustar ao preço pela inflação, então independente de quanto ela fosse ali, você estaria protegido quando está falando de fundos imobiliários de tijolo, e além disso, os proventos também são reajustados ali por diferentes índices, então ele se mantém ali com um dividendo muito interessante, mesmo em períodos muito complicados da economia, vale muito a pena conferir esse estudo do Robert Shiller depois. Isso aqui vai te dando já a robustez. Então, se você, cara, quiser aprender, inclusive, a fazer uma estratégia muito mais completa que essa aqui que eu estou mostrando, fazer realmente em percentuais, quiser entender essa estratégia, quiser não se preparar para uma crise apenas, mas desenvolver uma estratégia que consiga te acompanhar da idade que você tiver agora para sempre, né? E baseada na idade que você está agora, eu só vou te recomendar uma coisa. Acesse www.auvp.com.br. Pode só clicar no link aqui da descrição, sempre deixo, no primeiro comentário também deixo. Clique no botão
conheça a OVP do celular, do computador, de onde você quiser, pausa esse vídeo nesse momento, faça isso, responde essa enquete aqui para mim que, cara, eu vou te ensinar a investir, eu mesmo, você vai aprender comigo, tá bom? Então vamos voltar para o vídeo aqui que eu tive que fazer essa interrupção. E agora vem a parte que é a maior parte aqui dos investidores aqui do canal, que vocês são muito focados em renda variável. Isso talvez seja até um erro meu, né? Eu falo muito de renda variável e falo pouco de renda fixa, apesar de gostar demais de renda fixa. Um ponto que fica interessante é você ter ali, né, dentro da sua carteira também, um pouco de um Tesouro IPCA, Tesouro IPCA+, que é associado ao próprio governo ali, você ter um pouco de títulos de dívida emitidos por empresas também indexadas ao IPCA, um CRI, um CRA ali, de empresas que você estudou muito bem, um CDB com proteçãozinha do FGC, um LCI e um LCA que são isentos de imposto de renda, igual o CRI e o CRA ali, essa sopa de letrinha toda, vale a pena, já também deixei vídeos aqui sobre isso. Então, se você tem uma estratégia completa aqui que vem, né? A gente está falando aqui de uma estratégia mista que tem tudo quanto é coisa diversificada e por que não um pouco de criptomoeda também? Por que não um pouco de ouro que nas crises sempre se valoriza? Então, se você distribui bem ali os seus ativos entre as mais diferentes classes de ativos, é muito difícil que você tenha qualquer problema por conta de uma recessão, tá? Então, por mais que os ativos caiam, por mais que aquela coisa vá ficar meio louca e meio caótica durante um tempo, se você tem uma carteira bem diversificada, uma estratégia de investimentos clara, na verdade, as recessões econômicas ali, se você conseguir manter ali um certo faturamento, conseguir manter um certo nível de investimento, que em alguns casos pode ser difícil, porque numa recessão mais brava as pessoas podem perder um pouco do dinheiro delas também, e você pode ser uma dessas pessoas que vai ficar desempregado, alguma coisa assim. Não é todo mundo que fica, é importante lembrar disso, não é fim do mundo, é recessão. Então, nesse caso ali, se você conseguir inclusive fazer aportes ali, você vai ver empresas que se fortalecem, né? Você vai ver empresas ali que naquele momento elas vão ficar extremamente baratas e você coloca um pouco mais de dinheiro e você acaba tendo uma rentabilidade muito interessante exatamente por conta da crise, né? É claro que ninguém gosta de recessão econômica, é horrível para todo mundo, mesmo para as pessoas que têm mais dinheiro, tudo para todo mundo, porque você acaba diminuindo seu faturamento, é uma série de problemas ali que a gente tem, mas do lado dos investimentos, quem está bem estruturado acaba não tendo problemas e acaba sim tomando vantagem disso. Agora, importante se lembrar, se você tem empresas de altíssimo risco na sua carteira e você não controlou bem, não fez bem essa gestão de risco, não fez bem o dever de casa, essas empresas sim podem ir ali para concordado, podem quebrar, podem entrar em recuperação judicial. Então é muito importante perceber se sua carteira está balanceada, se as blue chips estão com maior participação, se as mid caps estão com um pouquinho mais de participação e se as small caps estão com participação bem pequenininha ali, para que você não tenha então surpresas desagradáveis. O acesso a crédito durante uma recessão, ele fica muito complicado. Essas empresas que dependem de crédito, que não lucram, que não têm consistência, essas empresas podem sim quebrar e é um processo ali doloroso para quem não entendia muito bem o que estava fazendo. Agora, se a gente pega aqui uma crise mais recente que a gente teve, que não foi uma recessão, mas foi uma crise, a gente teve ali uma crise muito rápida, que foi essa crise do coronavírus, não a crise pandemia, eu tô falando a crise financeira, que é muito importante deixar claro isso, que tem gente que chega, às vezes não conhece o tema do canal e tal, e acha, nossa, o cara falou que foi rápido, um ano e pouco, todo mundo trancado em casa, sem poder trabalhar direito, usando máscara, aquela coisa, o cara tá falando que foi tranquilo, não é isso. Para o mercado financeiro foi uma crise de curta duração, a gente realmente não dá para chamar isso aqui de uma crise de longa duração, o índice se recuperou da máxima dele, até superou essa máxima dentro de um prazo muito curto. Então, a gente observa aqui que no dia 20 de março de 2020, quando foi ali praticamente o fundo, né, e detalhe, você não teria como saber disso na época, mas quem comprou ali próximo dessa época, agora já está ali com um ganho de 63%, você imagina, né, em cima do preço das ações. É claro que essas pessoas não venderam, assim espero, porque aqui a gente trabalha com longo prazo, falando de novo, mas é importante olhar esse gráfico aqui para você entender. Então, aqui esse gráfico ele mostra, né, uma previsão de um futuro, o que acontece quando você não acredita nessas falsas profecias de que o mundo vai acabar, o mercado financeiro vai acabar, sei lá o que, cara, se o mundo for acabar, o menor problema que você tem é o dinheiro que você perdeu no mercado, você tem problemas muito mais graves, tem problema com sua vida, sua família, as pessoas que você ama. Então, se o mundo não vai acabar, você pode continuar comprando, que você vai perceber aqui que isso aqui acaba tendo um resultado. Essa crise aqui foi igual ao miojo, né? Foi praticamente instantânea a queda e foi praticamente instantânea a subida também, coisas de meses ali, foi bem rápido mesmo, mas a gente tem aqui uma questão onde você pode observar. Agora, Raul, como é que eu vou saber, né, que a gente está numa recessão econômica? Você vai saber porque você vai ver, os índices começam a se retrair, né? Não só de bolsa de valores dessas coisas, mas da economia como um todo. Começa a ter um desemprego em massa, começa a ter alguns problemas ali. Se a gente realmente começar a entrar por esse caminho, tomara que a gente não entre de forma alguma, né? Eu estou aqui te ensinando, mas eu não gostaria que isso acontecesse de jeito nenhum, a gente vai perceber. E o grande ponto aqui, né, que eu quero deixar claro, porque eu sei que muita gente aqui é metida a querer acertar
da mosca. Então, não fique tentando prever máxima e fundo. Então, falar agora, eu vou ficar agora com o meu dinheiro na conta, não vou investir porque pode vir uma recessão. Pode ser que ela não chegue. Então, você nunca vai saber se o índice já caiu o tanto que tinha para cair também. Nesse dia 20 de março, quem já estava no mercado aí para comentar para as pessoas, você sabia que ali era o último dia de queda? Ninguém sabia disso, né? Eu fiz na época até uma postagem falando que eu não acreditava que durasse muito tempo, mas eu não tinha a menor ideia se isso aqui ia subir, ou se ia cair, ou se ia lateralizar pelos próximos dias. Ninguém sabia, tá? Que ia voltar dessa mesma forma. Então não existe como prever fundo e nem como prever topo. Se agora tá caro, se agora tá barato, não fique tentando fazer isso. Escolha bons negócios com lucros consistentes, faça uma boa diversificação e você tem uma tendência maior a alcançar uma rentabilidade interessante na sua carteira. E não que isso importe, porque acaba sendo uma métrica muito mais de ego, né? Você observa aqui, nossa carteira já teve momentos aqui com 300% de rentabilidade, agora a gente está com 161% de rentabilidade. Você olha e fala, que maravilha um cara com 161% de rentabilidade, né? Só que a grande verdade é que isso aqui foi muito um movimento de sorte. Naquela crise que caiu ali, eu estava comprando, né? Aproveitei para seguir a minha orientação da minha planilha, que me manda comprar dentro de crises, não tentei prever absolutamente nada, continuei comprando bons negócios, fazendo uma boa diversificação, passou aquela fase, a carteira estava com uma boa rentabilidade. Não significa que isso vai se manter para sempre e não significa também que eu sou mais inteligente do que você, nem nada disso. É simplesmente usar um sistema burro que é não tentar prever, não alterar sua estratégia em virtude do que está acontecendo e comprar quando todo mundo estiver tremendo de medo. Então, são coisas muito pragmáticas e muito básicas que praticamente fazem com que a gente consiga alcançar resultados melhores do que a maioria, porque a maioria das pessoas, elas agem de acordo com a manada ali, agem sempre de acordo com o movimento de mercado. Se está alto, as pessoas estão comprando, se está barato, as pessoas estão vendendo, e aí é uma burrice. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, foi um vídeo um papo mais informal aqui, eu vi muita gente falando, quis dar os meus papos aqui sobre isso aqui, vi que tem muito vídeo sobre isso, achei muito exagerada, a coisa manda vender, sei lá o quê, como se prepara e faz uma gestão de carteira meio maluca ali, como se pudesse alguém ser o profeta que vai prever a crise. Ninguém tem essa capacidade, nem eu e nem ninguém. Se alguém te disse que pode fazer isso, é um mentiroso, já vou dizer claramente, tá? É um mentiroso. Você que manda para as pessoas falar, isso aqui vai vir uma crise, pode vender tudo, pode comprar tudo, é um mentiroso. Não existe, ninguém consegue prever isso. A economia não é uma ciência exata. Então eu quis fazer isso aqui para tranquilizar aqui os meus sardinhas, para deixar tudo certinho. Então, beijão para vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí.